Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Lucas e hoje chegamos ao capítulo 21 e 22. E é importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque logo a seguir vamos ler algumas das passagens que usaremos como base para esse estudo. É importante também orarmos a Deus para que Ele nos dirija. E eu convido você para fazer isso agora comigo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes no entendimento desse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Convido então você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, inicialmente do verso 37 até o capítulo 22, verso 12. Vamos lá, o que a Palavra de Deus nos diz? Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes respondeu: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Após esse texto, segue um outro texto que nós não vamos ler, que fala da ceia do Senhor. No final deste segundo texto, eu ressalto apenas 2 versículos, que é o versículo 21 e 22. São palavras que Jesus diz aos seus discípulos durante a parte final da ceia. Diz o seguinte, verso 21 e 22. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Depois vamos voltar a esse ponto durante a nossa exposição, o nosso estudo de hoje. No Novo Testamento, Judas aparece como traidor de Jesus, mas dificilmente ele é visto como um vilão, no mesmo sentido que encontramos nos filmes de hoje. De um modo geral, verifica-se que Judas recebe pouca atenção nos textos dos 4 evangelhos, apesar do papel único que ele possui. No caso de Lucas, por exemplo, ele só se refere ao nome de Judas nos capítulos 6 e no capítulo 22. Ao longo dos evangelhos, ninguém é levado a ficar torcendo para que o traidor seja pego e contido. Uma coisa que se destaca no relato de Lucas é que ele enfatiza o papel de Satanás na traição, mais do que as ações humanas de Judas, mas isso sem tirar a responsabilidade dele de Judas. Nesse estudo, tentaremos traçar o perfil do traidor de Jesus a partir de Lucas e dos demais evangelistas também. Nosso objetivo será extrairmos algumas aplicações para nós. Lucas, Mateus e Marcos apresentam uma lista dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para segui-lo durante o seu ministério terreno.
Nessas listas encontramos duas coisas interessantes. A primeira é que Pedro sempre encabeça a lista, o nome dos discípulos. E Judas Iscariotes sempre aparece em último lugar. E a segunda coisa é que todos são chamados apóstolos, mesmo Judas, que foi o traidor. Vale notar que na lista há um segundo Judas, que se chama Tadeu, e nada tem a ver com Judas Iscariotes, o traidor. Em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, Jesus envia seus 12 discípulos em pares, em uma missão de treinamento para proclamar a chegada do reino de Deus. Nesse envio, Judas estava entre eles. Eles haviam sido convocados para uma missão especial durante um certo período de tempo. Todos receberam poder e autoridade sobre demônios, bem como poder para curar doenças. Tudo indica que Judas não apenas pregou o evangelho do reino, mas realizou os mesmos milagres e maravilhas que os outros 11 discípulos fizeram. Isso possivelmente incluiu expulsar demônios e realizar curas. É possível que Judas, mesmo sem ter aceito Jesus como Salvador e Senhor, tenha experimentado alguma forma de poder de Deus que fluiu através dele. Talvez alguns ouvintes até tenham se convertido, até tenham chegado à fé cristã através da pregação de Judas, mas é possível que ele mesmo não tenha acreditado naquilo que proclamou. No próximo quadro, vemos que a traição de Judas é sinalizada através de um perfume supostamente desperdiçado. O jantar ocorrido em Betânia, em que uma mulher unge Jesus com um perfume caro, um perfume precioso, não é relatado em Judas, mas sim nos demais evangelhos. Judas, que estava presente nesse incidente, comenta que teria sido melhor vender o perfume por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres do que derramá-lo sobre Jesus. Naquela ocasião, o mestre havia sido o convidado de honra, e o uso do perfume acabou sendo um ato de adoração e de unção do corpo de Jesus, que haveria de ser crucificado pouco tempo depois. Judas diz que o perfume valia no mínimo 300 denários. Isso equivalia a um ano de um trabalhador, do salário de um trabalhador. Ele se incomodou pelo fato daquele dinheiro não ter passado por sua mão como tesoureiro do grupo. Isso o desaponta, dado que perdera a oportunidade de roubar, como usualmente devia fazer. É provável que tenha sido nesse jantar que Judas tomou uma das decisões mais desastrosas da sua vida. Que decisão? A decisão de trair Jesus, trair o seu mestre por dinheiro. Porém, observe que a escolha pecaminosa de Judas iria ser usada por Deus para alcançar seus propósitos divinamente determinados. Com isso, a profecia do Messias Salvador seria cumprida. No próximo quadro, nós avançamos um pouco, observando a questão do preparo da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Apenas Lucas registra os nomes dos discípulos Pedro e João que Jesus enviou para preparar a refeição da Páscoa. Interessante é que eles, mais tarde, se tornariam os principais servos de Jesus como líderes dos cristãos em Jerusalém. Esse detalhe liga o Evangelho de Lucas ao livro de Atos, que também é escrito por Lucas. Lucas menciona as providências de Jesus para preparar esta ceia que iria ocorrer. Esta é a ceia que ele realizaria com seus discípulos e que acabou ficando bastante famosa e representada por vários pintores, vários artistas em quadros ao longo da história. Essas providências eram confidenciais. E por que isso? Para evitar a prisão prematura de Jesus.
Em Lucas 22, do verso 10 a 12, vemos Jesus instruindo especificamente a Pedro e João em como proceder para encontrar o local onde a ceia seria realizada. Para chegar a esse local, teriam que primeiro encontrar um homem carregando um cântaro de água e segui-lo. Era incomum os homens que viriam a carregar, que não era normal que eles carregassem esses cântaros de água. Isso era normalmente o trabalho feito pelas mulheres. Quando os homens tinham que carregar alguma água, eles na realidade usavam recipientes de couro. Esse então era um caminho, era um sinal incomum que estava acontecendo. O homem que carregava o cântaro parece ter sido, como mencionei, um sinal ou mesmo uma senha pré-combinada. Isso fazia possivelmente parte do plano de Jesus para evitar sua prisão antes da hora. Judas não foi informado no início onde seria o local da ceia. Essa ceia seria realizada em uma sala de refeições no andar superior de uma casa onde eles iriam se reunir. Esse lugar seria chamado de cenáculo. Cenáculo é o lugar de uma cena, de uma ceia, melhor dizendo. Como mencionado, esse endereço havia sido revelado apenas a Pedro e João para que eles pudessem fazer os preparativos do evento. Há comentaristas que afirmam ser muito provável que o dono do cenáculo fosse conhecido de Jesus, podendo até mesmo ser um discípulo dele, dentre os muitos discípulos que haviam além daqueles 12 discípulos. Esse local, o cenáculo, devia ficar no quarto e último lugar de uma típica casa palestina. Provavelmente era um terraço coberto que servia como uma sala ou um quarto anexo à casa. É bastante provável também que esse lugar fosse acessível por uma escada externa. O proprietário teria mobiliado o cenáculo com almofadas e uma mesa, além de outros apetrechos. No próximo quadro, vemos um pouco mais sobre a conspiração para matar Jesus. Lucas 22:2 afirma que os oponentes de Jesus, os principais sacerdotes e os escribas, procuravam uma oportunidade e uma forma segura de matá-lo. Eles queriam evitar que a morte do mestre se transformasse em um motivo de revolta popular. Eles buscavam perpetrar um plano contra Jesus, mas de um modo sutil, de tal forma que ninguém soubesse quem estava por trás daquela conspiração. O motivo é que as pessoas comuns, em geral, não compartilhavam do ódio e do antagonismo deles. A presença do Mestre em Jerusalém para comemorar a Páscoa deu-lhes a chance de prendê-lo. Uma vez preso, seria colocado em julgamento diante de Pilatos e Herodes Antipas, que eram as autoridades máximas naquele lugar. Os oponentes eram os principais sacerdotes e líderes políticos. Alguns deles, se não vários deles, deviam favores ou deviam seus empregos a Roma. A situação também exigia certa perícia jurídica dos advogados da época, já que todo o processo contra Jesus estava sendo feito de forma ilegal. Até então, esses líderes não haviam conseguido descobrir uma maneira de prender Jesus sem causar a mobilização popular. Nisso surge Judas, que os procura para uma conversa. O problema dos oponentes então se resolve quando, na conversa, Judas se voluntaria e lhes apresenta um plano para trair Jesus. A forma que ele lhes propõe para prender Jesus seria uma maneira furtiva, longe dos olhos da multidão. Apenas Lucas e João mencionam a entrada de Satanás em Judas nesse ponto. Em Lucas 22, 3, 4, no verso 3 e 4, nós lemos o seguinte: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro.
Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Provavelmente foram esses principais sacerdotes ou seus prepostos que, juntamente com os soldados, os capitães, soldados romanos, aqui no texto chamado capitães, foram prender Jesus. Um ponto importante é que Lucas menciona Satanás, possivelmente para esclarecer que a morte de Jesus estava sendo preparada não apenas por mãos humanas, mas por algo além delas. Ironicamente, a participação de Satanás no aprisionamento de Jesus o levaria a ser derrotado, pois a cruz seria motivo de vitória e não de perda para Jesus. Sobre a morte de Jesus na cruz, nós encontramos uma passagem em Colossenses 2,15, que eu anotei aqui para compartilhar com você, que diz o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mostra a vitória de Jesus na cruz. Jesus aparece como aquele que está no controle e está silenciosamente dirigindo os eventos que levam à sua própria crucificação, tendo como pano de fundo esse complô que nós estamos descrevendo. No próximo quadro, nós abordamos a questão da última ceia, a traição e a prisão de Jesus. Jesus informa aos 12 que essa seria a última refeição que eles teriam juntos. Jesus começara seu ministério com o batismo e terminaria o seu ministério terreno com a ceia do Senhor. Jesus e os seus discípulos voltariam a comer juntos de novo, mas apenas quando o reino de Deus se cumprisse. Isso deve ter criado uma expectativa errada nos discípulos de que um novo reino terreno começaria em breve. Em Lucas 22, no verso 22, Jesus afirma novamente que iria morrer, cumprindo com isso o plano de Deus. O mestre indica a seus discípulos que um deles o trairia. A maioria dos discípulos demonstra perplexidade e tristeza. Cada um pede a Jesus que confirmasse quem seria esse traidor. Até Judas, cinicamente, também pergunta se seria ele. Nesse ponto, vale observar que somente Jesus e Judas sabiam quem era o traidor. Jesus dá uma palavra de advertência de forma geral, sinalizando uma chance para Judas. Jesus diz duas coisas. Primeiro, que ele seria traído para que as profecias se cumprissem. E segundo, aquele que o traísse teria sido melhor não ter nascido. Lucas informa que a conversa dos discípulos se deteriora rapidamente do tema da traição para um outro assunto, o assunto qual deles iria ser o melhor ou maior dentro do reino. João menciona que Satanás entra em Judas depois que ele tomou o pão que Jesus lhe ofereceu. Judas, depois disso, se levanta e sai. Teria Judas sido possuído por Satanás? Se foi possuído por Satanás, como isso teria acontecido? Estaria ele perdendo sua salvação? A resposta é não. Por quê? Porque, na realidade, Judas nunca foi salvo. Judas nunca recebeu Jesus como Salvador. O que estava acontecendo com ele era resultado de sua própria escolha de não aceitar Jesus, e não algo que ele estava sendo forçado, que ele estava sendo obrigado a fazer. Satanás estava tentando Judas desde aquele jantar lá em Betânia, quando o perfume caro foi usado para ungir o mestre. Depois disso é que ele deve ter começado a conspirar contra Jesus. Judas fez várias escolhas, todas erradas, as quais finalmente resultaram em ser possuído por Satanás. Esse domínio feito pelo inimigo e motivado pelas decisões de Judas foi o que o levou à traição.
Após esse evento, Jesus iria ser preso, julgado e levado para morrer na cruz. Tendo a ceia terminado, Jesus e os discípulos vão para o Monte das Oliveiras. Judas, que havia abandonado o lugar da ceia mais cedo, conduz então os líderes, junto com a guarda armada, para prender Jesus. Eles vão diretamente para o lugar que Judas conhecia, onde o mestre estaria, no Monte das Oliveiras. Quando Judas chega no lugar, ele beija Jesus. Esse era o sinal de confirmação de quem deveria ser preso. Jesus ainda se dirige a Judas, chamando-o calorosamente de amigo. Apenas Mateus menciona o remorso de Judas após a sua prisão, a prisão de Jesus, e de seus esforços para reverter o que ele havia feito. Mas era tarde demais. Judas joga fora o dinheiro que recebera pela traição de Jesus e tira a própria vida. No próximo quadro, uma pergunta. Será que há alguma coisa útil que podemos aprender de Judas? Tendemos a pensar nesse personagem como um incrédulo e um traidor. Isso nos leva a colocá-lo em um lugar excessivamente distante de nós. É impossível admitirmos, em uma primeira análise, que temos alguma coisa em comum, que temos alguma coisa a ver com esse triste personagem da Bíblia. Mas, será que temos alguma coisa a ver com ele? Para responder a essa pergunta honestamente, precisamos considerar algumas características do perfil de Judas. Por um bom período, ele pareceu ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele era alguém que havia experimentado o poder de Deus e havia sido um canal desse poder. Judas parece até ter desempenhado alguma liderança entre o grupo, porque ele era o tesoureiro. Ele nunca foi suspeito quanto às suas intenções de trair Jesus. Judas era um homem que parece ter amado as questões materiais, colocando-as como prioridade máxima em sua vida. Ele foi uma pessoa que ouviu os ensinamentos de Jesus por 3 anos, mas foi incapaz de segui-los. O fracasso de Judas não ocorreu de uma hora para outra, mas foi algo progressivo, que foi ocorrendo ao longo do tempo através de uma sequência de decisões erradas. De início, Judas não foi forçado por Satanás a pecar, mas certamente foi tentado e ajudado em sua queda. Ele tornou-se vulnerável ao envolvimento de Satanás, começando por seu pecado de ganância. Judas não escolheu seguir Satanás, apenas seguiu sua própria vontade e sua cobiça, abrindo espaço para Satanás agir, passando a ter grande controle sobre ele. Judas foi um homem que não nasceu traidor, mas se tornou traidor. Ele fez escolhas que acabaram resultando em sua possessão por Satanás. Mas não se pode afirmar que ele buscou ativamente ser possuído ou até mesmo que ele tivesse consciência disso. Na perspectiva distorcida de Judas, seu pecado não era tão ruim assim. Ele apenas havia apontado para Jesus. Isso seria justificável, segundo ele, pois, afinal, ganhar comissão em alguns negócios meio escusos fazia parte do seu cotidiano. Judas se tornou traidor por uma sequência progressiva de escolhas erradas. No próximo quadro, temos uma pergunta. Por que Judas sempre aparece na lista dos apóstolos? Ele faz parte dessa lista mesmo sem ter se tornado um apóstolo. Todas as listas que aparecem nos 4 evangelhos foram escritas após a morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, todos os evangelistas sabiam que Judas nunca se tornara apóstolo, mas, mesmo assim, escreveram o nome dele na lista de apóstolos. É verdade que sempre o nome dele aparece com uma vírgula no final,
qualificando-o como o traidor de Jesus. Mas o fato é que em todas as listas, Judas está presente sem ter sido um dos apóstolos. Há quem diga que a presença de Judas nas listas reflete o fato dele ser inevitável, tanto naqueles tempos quanto nos dias de hoje. Inevitável naqueles tempos porque, sem ele, Jesus não teria sido traído, crucificado e cumprido com o plano de Deus de ser o Salvador. Mas como ele estaria sendo inevitável hoje? Judas continua sendo inevitável até hoje através de pessoas que agem como ele. Sempre haverá pessoas que terão alguma coisa do papel que ele desempenhou. Talvez possamos dizer que toda a igreja tem um Judas. Todo ministério na igreja tem um Judas. Todo emprego tem um Judas. Toda família talvez tenha um Judas. Judas aqui não significa apenas aquele que trai, mas aquele que comparece, mas não se compromete. É aquele que contribui com dinheiro, mas não se envolve nos trabalhos da igreja. Ou aquele que se interessa em ter um cargo na igreja, mas raramente se envolve nas atividades mais espirituais da comunidade. É aquele que frequenta os cultos aos domingos, mas que não serve a Deus durante a semana. Em nossa vida pessoal, sempre encontraremos um Judas. Por isso, o nome dele sempre permanece na lista. Ele, Judas, permanece na lista também para nos lembrar dos 11 que fizeram a coisa certa. A aplicação disso é você não deixar que seu encontro pessoal com Judas o leve a dizer que os demais 11 não são qualificados. Significa não deixar de ir à igreja porque alguém o tratou mal, ou deixar de contribuir porque você se sentiu contrariado por alguém ou por alguma coisa. O ponto aqui é não deixar que o Judas que aparece no seu caminho não o faça desqualificar o todo. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão e dela podemos tirar 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro é que antes de escolher os 12, Jesus passou a noite em oração. E aí uma pergunta, se passou a noite em oração para escolher os seus 12 discípulos, como explicar que Judas entrou na lista? Uma possível resposta para isso é lembrar que Judas fez parte do plano de redenção que Deus estabeleceu para nós. Isso significa que Judas foi necessário. Não quer dizer que ele fosse predestinado, pois ele poderia ter escolhido não ser o traidor. Mas um Judas foi necessário, o nome poderia ser outro. O Judas inevitável e necessário para a salvação continua sendo inevitável e necessário em nossa vida pessoal. Mas como explicar isso? Como necessário? Eventuais encontros com Judas em nossa vida vão nos levar a ficarmos de joelhos, a procurarmos a presença de Deus, a buscarmos a palavra de Deus. A presença de Judas vai nos levar a andarmos mais pela fé do que pela vista. Pode ser que se relacionar com Judas seja da vontade de Deus para colocar nossa vida em ordem. Ao olharmos para trás, poderemos até agradecer por ter aparecido algum Judas que foi usado por Deus para reorientar a nossa jornada. O segundo ponto dessa nossa conclusão é que Pedro também traiu Jesus, mas em que medida isso foi diferente de Judas? Há 2 coisas relevantes em comum que encontramos entre Pedro e Judas. Ambos foram tentados por Satanás e ambos traíram Jesus. Mas a maneira como cada um reagiu a isso foi diferente. Pedro negou o Mestre por um curto período, mas sempre manteve Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ou seja, Pedro era salvo. No caso de Judas, pode-se afirmar que ele nunca foi salvo.
O que demonstra isso é que ele foi possuído por Satanás. Quem é crente em Jesus pode ser tentado, mas não pode ser possuído. Pedro foi tentado, mas Judas foi possuído. Outra diferença radical entre os dois foi a questão da fé. Pedro foi salvo pela fé e assim pôde contar com o sangue derramado de Cristo na cruz para perdoar os seus pecados. Judas, por outro lado, não teve fé em Jesus como Salvador e, por isso, manteve-se perdido. O terceiro e último ponto, e com isso fechamos o nosso estudo, é uma pergunta. É possível nos ver nesses dois personagens? Somos como Pedro, alguém que falha, tropeça às vezes, é autoconfiante em demasia, mas é salvo? Ou apenas parecemos seguidores de Jesus, mas não o seguimos de verdade? Além disso, será que de vez em quando temos agido como instrumento de Satanás? Que esse estudo de hoje possa ser uma oportunidade para passarmos em revista esse assunto da salvação em Jesus e nos mantermos atentos, sempre permitindo que o Senhor conduza a nossa vida através do seu Santo Espírito. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos, mande o link e tenha sempre, se inscreva no nosso canal para receber a notícia da postagem dos próximos estudos quando isso acontecer. Deixo com você um grande abraço, ainda dizendo que no próximo quadro você tem o panorama de todo o trimestre sobre este estudo que estamos desenvolvendo sobre Lucas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.